Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 24 de setembro, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos 43b ao 45, que diz assim: Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós hoje devemos pedir ao Senhor que derrame sobre nós a sua graça, o seu Espírito Santo, como luz, para iluminar a nossa mente, para iluminar a nossa inteligência, para iluminar a nossa alma, o nosso coração, para que cheguemos ao verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Precisamos pedir o Espírito Santo para que possamos conhecê-lo verdadeiramente. Mas, padre, por que o senhor está dizendo isso? O Evangelho não está falando sobre o conhecimento de Deus, tá? Tá. De uma forma indireta, mas tá. Vejamos. O Evangelho começa dizendo: Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Veja, as pessoas estavam admiradas, encantadas com tudo aquilo que Jesus fazia. Os milagres que Jesus fazia, os exorcismos, tanta coisa. O próprio ensinamento com autoridade. O povo ficava maravilhado com. Mas lembra da pergunta de Herodes? Lembra da pergunta de Herodes? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Uma coisa é se admirar com alguém. Ou ver aquilo que aquela pessoa faz e ficar admirado com a pessoa. Isso não significa conhecê-la verdadeiramente. E mais, isso também não significa fé. Isso também não significa fé. Uma coisa é você estar admirada de Jesus. Nossa, quantos milagres, quantos prodígios, quantas curas. Admiração. Admiração não é fé. O que você tem por Jesus? É admiração ou é fé? Ou é fé? Então veja, o povo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Só que Jesus aproveita a ocasião e diz assim, ó. Jesus disse para os seus discípulos: prestai bem atenção, veja, prestai bem atenção às palavras que vou dizer. E aquilo que Jesus vai dizer diz respeito a ele, a quem ele é e a sua missão. A sua missão. Ele vai dizer: o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele é o Filho do Homem. O Filho do Homem, o que vai acontecer com ele? Vai ser entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus está falando de quê? Jesus está falando do seu sofrimento, da sua rejeição, da sua paixão, da sua morte de cruz. Veja, como se Jesus dissesse: esse que vocês estão admirando, ele vai sofrer. Ele é o Filho do Homem, mas ele vai sofrer. Ele vai morrer. Ele vai ser pregado numa cruz. Ou seja,
Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. É como se Jesus aqui quisesse mostrar para eles que tipo de Messias era Jesus. Porque na cabeça dos judeus, o Messias era alguém glorioso. Então, tudo aquilo que Jesus fazia, curas, milagres, prodígios, ressurreição, as pessoas poderiam dizer, opa, esse cara aí é demais. Não seria ele o Messias? Poderia se perguntar isso, como de fato, em outra ocasião fizeram isso? Não seria ele o Messias? Mas veja, Jesus ele retira de cara essa ideia triunfalista, ou a imagem triunfalista de Messias que os judeus tinham na sua cabeça. O Filho do Homem vai sofrer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E aí o Evangelho vai dizer, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Não entender a missão de Jesus também tem a ver de não saber verdadeiramente quem ele é. Jesus é o Cristo, Filho de Deus, Jesus é o Filho do homem. É o Deus encarnado, mas esse Deus que se fez homem é aquele mesmo que vai sofrer, que vai morrer para nos salvar dos nossos pecados. Então, é este Cristo que nós devemos conhecê-lo verdadeiramente. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Por isso, peço mais uma vez que o Espírito de Deus venha sobre mim e sobre você e nos faça conhecer Jesus verdadeiramente. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.